É possível realmente alcançar a liberdade financeira com um salário mínimo? A maioria diria que não, que é impossível, que a renda mal dá para sobreviver. E talvez você já tenha passado por isso. Trabalhar longas horas, chegar em casa cansado e ver seu dinheiro evaporar em dívidas, contas e despesas básicas. Mas o que quase ninguém sabe é que o salário mínimo não precisa ser um castigo. Ele pode se tornar uma ferramenta, o primeiro degrau de uma escada que te leva muito mais longe do que você imagina. Não é um mito. Milhares de pessoas ao redor do mundo com rendas muito baixas conseguiram investir, poupar e transformar suas finanças até alcançarem a independência. A diferença nunca esteve no valor, mas na mentalidade. Porque o que você faz com cada dólar que entra no seu bolso determinará se ele será uma corrente ou uma chave que destrancará seu futuro. Hoje, vamos descobrir juntos como usar o salário mínimo para alcançar a liberdade financeira. E faremos isso passo a passo, com exemplos reais, estratégias práticas e lições aprendidas por alguns dos maiores investidores da história. O salário não define o seu destino. Quando alguém ouve a expressão salário mínimo, imediatamente a associa a limitações, a escassez, a impossibilidade de crescer. E é compreensível, parece uma renda projetada exclusivamente para a sobrevivência, não para o progresso. Mas a verdade é que seu salário não é seu destino, é simplesmente seu ponto de partida. Na verdade, de acordo com estudos da WealthX e do Credit Suisse, 70% dos milionários de hoje são de primeira geração. Isso significa que nasceram em famílias comuns, sem heranças ou privilégios, e muitos deles começaram trabalhando em empregos de baixa remuneração. O que os diferenciava dos demais não era sorte, nem um golpe mágico da fortuna, mas a mentalidade com que usavam cada moeda. Imagine sua renda como um rio. Para alguns, esse rio deságua direto no mar. Consumo, fast food, roupas da moda, pequenas despesas que parecem insignificantes, mas que se somam. Para outros, esse mesmo rio alimenta um sistema de canais e reservatórios, um pequeno pé de meia, um investimento modesto, uma reserva de emergência. A diferença não está no fluxo do rio, mas em como você decide canalizá-lo. Se você ganha o salário mínimo hoje e gasta tudo para sobreviver, seu dinheiro evapora como água no deserto. Mas se você conseguir reservar pelo menos 5%, mesmo que pareça ridículo no início, você está enviando uma mensagem clara: eu não sou escravo do dinheiro, eu sou seu arquiteto. Esse pequeno gesto muda a equação, porque não se trata de quanto, mas da disciplina para sempre fazê-lo. O salário mínimo pode parecer uma prisão com paredes invisíveis, mas pode, na verdade, se tornar sua academia financeira. Lá, onde cada centavo conta, é onde você treina sua capacidade de administrar o pouco. E quando você aprende a administrar o pouco com maestria, você se torna capaz de multiplicar o grande quando chega. Convido você a escrever nos comentários, como uma declaração pessoal: nada me impede, tudo me impulsiona. Porque mesmo que sua renda seja baixa hoje, sua mentalidade pode ser maior do que qualquer número em uma folha de pagamento. A regra de separar antes de gastar. Um dos maiores erros financeiros é este: a maioria das pessoas gasta primeiro, e se sobrar, elas poupam. O problema é que quase nunca sobra nada. A vida é cheia de despesas invisíveis que devoram qualquer tentativa de economizar. É por isso que milhões de pessoas trabalham duro por décadas e no final de suas vidas profissionais não têm nada além de memórias e dívidas. Warren Buffett entendeu desde muito jovem que deveria fazer o oposto: pagar a si mesmo primeiro. Mesmo que fosse um valor simbólico, essa parte era intocável. O que sobrava depois era o que estava disponível para sobreviver. Essa simples mudança mental é o que separa aquele que sempre corre atrás de dinheiro daquele que faz o dinheiro trabalhar para ele. Vamos fazer um cálculo realista. Digamos que você ganhe $400 por mês. Se você reservar apenas $20, ou 5%, e investir em um fundo que rende em média 10% ao ano, em 20 anos você terá mais de $15 mil. Pode parecer modesto, mas compare com alguém que nunca reservou nada. Essa pessoa ainda terá zero.
Você, por outro lado, terá um capital que pode servir de base para um investimento maior, para um startup ou simplesmente para garantir sua tranquilidade. Esses R$ 20 não são apenas economias. Imagine cada nota como um soldado. Se você a guarda em um cofrinho, ela fica adormecida, sem fazer nada. Mas se você investi-la, você a transforma em um soldado ativo, lutando por você, conquistando mais terreno financeiro enquanto você descansa. Em 10 anos, você terá um pequeno exército. Em 20, um exército respeitável. E em 30, uma fortaleza difícil de derrubar. O segredo é entender que o dinheiro que você paga a si mesmo não deve ser negociável. Assim como você não pularia suas contas de luz ou água, você não pode pular esse pagamento rumo ao seu futuro. O hábito de reservar antes de gastar é a ponte que conecta um salário modesto a uma vida abundante. O poder da disciplina invisível. Quando pensamos em riqueza, frequentemente imaginamos gestos grandiosos e visíveis. Negócios multimilionários, investimentos na bolsa de valores, mansões ou carros de luxo. Mas a realidade é que a construção da liberdade financeira começa no invisível. Não nas manchetes de jornal, mas nas decisões silenciosas que você toma todos os dias. Pessoas que conseguem transformar um salário mínimo em independência financeira não o fazem com um único movimento espetacular, mas com um conjunto de pequenas escolhas consistentes. Elas decidem não comprar café todos os dias na rua e, em vez disso, fazê-lo em casa. Cancelam aquela assinatura de streaming que raramente usam. Optam por cozinhar suas refeições em vez de passar a semana em restaurantes. Pode parecer trivial, mas vamos fazer as contas. Um café de $2 por dia equivale a $60 por mês, 720 por ano. Uma refeição fora de casa de $10, repetida 3 vezes por semana, soma mais de $1.500 por ano. E uma assinatura de $15 que você não usa representa $180 por ano. Só com essas 3 decisões, estamos falando de quase $2.400 liberados anualmente. Agora, se esses R$2.400 não forem gastos, mas sim investidos em um fundo com retorno anual de 8%, em 10 anos eles crescerão para mais de R$34 mil. Essa é a mágica dos juros compostos. O que parecia um pequeno sacrifício se transforma em uma bola de neve que cresce sozinha com o tempo. O mais poderoso é que essa disciplina invisível não se trata de viver uma vida de privações, mas de escolher conscientemente onde você quer que seu dinheiro trabalhe. No final, não é um café que te torna livre ou escravo, mas a soma das decisões que constroem seu futuro financeiro. A verdadeira riqueza não começa em um banco. Ela começa na sua rotina diária, naquelas escolhas que ninguém aplaude, mas que um dia te levarão a viver sem dívidas e com paz de espírito. A armadilha do status. Uma das razões pelas quais o salário mínimo nunca parece ser suficiente é porque muitas pessoas caem na armadilha da aparência. Em vez de usar o dinheiro como semente para o futuro, elas o transformam em disfarces para o presente. Roupas de grife compradas a prazo, celulares novos a cada ano, televisores gigantes pagos em 12 meses com juros ocultos. O problema não são os baixos salários, mas o desejo de exibir algo que ainda não foi construído. Essa necessidade de aparecer é o caminho mais rápido para a pobreza, porque o dinheiro deixa de ser um recurso e se transforma em fumaça. E enquanto buscamos impressionar os outros, a liberdade se esvai. Um exemplo inspirador é Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, que ainda mora na mesma casa que comprou em 1958 por apenas $31.500. Isso não porque ele não possa se mudar para um palácio, mas porque ele entendeu uma verdade profunda: a liberdade vale muito mais do que as aparências. A pergunta certa é: posso pagar por isso? Porque a resposta quase sempre será sim, mesmo que isso signifique endividar-se. A verdadeira questão é: isso está me aproximando ou afastando da liberdade financeira? Cada compra pode ser uma corrente ou uma alavanca, dependendo da intenção com que você a faz. E não se trata de abrir mão de tudo, mas sim de priorizar.
Um celular de R$ 300 pode servir quase ao mesmo propósito que um de 1.200. Um carro usado em boas condições pode levá-lo ao mesmo destino que um carro de luxo. A diferença está em se você quer que seu dinheiro lhe traga status imediato ou liberdade a longo prazo. E se você realmente deseja se comprometer com essa visão, escreva nos comentários: eu aceito o sucesso e a felicidade na minha vida. Porque quando você escolhe conscientemente a liberdade em vez das aparências, você está plantando as sementes para um futuro sólido e abundante. Investir antes de estar pronto. Um dos maiores erros financeiros é esperar até ter dinheiro suficiente para investir. Esse momento, para a maioria das pessoas, nunca chega. A vida sempre apresenta novas emergências, uma conta inesperada, um conserto, uma despesa médica, um capricho. E assim, o tempo, o recurso mais valioso para multiplicar o dinheiro, se esvai silenciosamente. Warren Buffett é o exemplo vivo do oposto. Ele comprou sua primeira ação aos 11 anos. Não tinha uma grande quantia, mas tinha algo mais importante: visão. Essa pequena decisão precoce permitiu que ele desse o pontapé inicial na máquina de juros compostos, que multiplicou sua riqueza ao longo de décadas até se tornar uma das maiores fortunas do planeta. Agora vamos pensar nos números. Se hoje você só consegue investir $50 por mês em um fundo de índice que rende, em média, 8% ao ano, em 30 anos você terá mais de $75 mil. Não parece muito comparado a um bilionário, mas considere o seguinte: sem investir, você teria exatamente zero. A diferença não está no valor inicial, mas na consistência com que você cultiva esse hábito. Os juros compostos funcionam como uma bola de neve. No início parecem lentos, quase insignificantes, mas a cada volta crescem mais rápido e se tornam imparáveis. O dinheiro trabalha para você, mesmo enquanto você dorme, desde que tenha coragem de começar. O segredo não é quanto você ganha hoje, mas se você tem disciplina para reservar pelo menos uma fração e colocá-la em prática. Investir é como plantar uma árvore. O melhor momento foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Multiplique suas fontes de renda. Se você depende de um único salário, está construindo sua vida na corda bamba. Uma doença, uma demissão ou uma crise econômica podem fazer tudo ruir em um instante. A verdadeira liberdade financeira não vem de uma renda alta, mas de múltiplas fontes de dinheiro fluindo para você ao mesmo tempo. Buffett entendeu isso quando criança. Enquanto outros só pensavam na escola, ele já buscava maneiras de diversificar. Entregava jornais em seu bairro, revendia bolas de golfe usadas e instalava máquinas de pinball em barbearias, gerando renda todos os dias sem precisar estar presente. Essa mentalidade de renda múltipla foi a semente de seu império. Hoje, as oportunidades são ainda maiores. Com a internet, você pode vender produtos digitais, abrir um pequeno negócio online, oferecer serviços freelance e monetizar habilidades que antes pareciam hobbies. Até mesmo R$50 extras por mês, se investidos com disciplina, aceleram seu caminho para a independência. Imagine que esses R$50 extras não sejam gastos, mas sim investidos da mesma forma que vimos antes, com um retorno anual de 8%. Em 20 anos, esse valor cresce para mais de R$30 mil. Agora multiplique isso por 3 ou 4 fontes de renda e você entenderá por que os ricos não trabalham mais, mas sim com mais inteligência. Seu salário pode ser sua base, mas sua renda extra é o combustível que alimenta sua independência. Cada nova fonte é um seguro contra a incerteza e uma alavanca que o aproxima da liberdade. Se esta mensagem ressoou com você, escreva nos comentários: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade em minha vida. Porque quando você declara com convicção o que aceita em sua vida, sua mente começa a agir de acordo e você abre espaço para novas oportunidades. O hábito da educação financeira. A maioria de nós passou mais de uma década na escola aprendendo fórmulas, datas históricas e regras gramaticais, mas quase ninguém recebeu uma única lição sobre como administrar dinheiro.
Essa falta de educação é um dos principais motivos pelos quais tantas pessoas, independentemente de quanto ganham, vivem presas em dívidas e sem um horizonte financeiro. A boa notícia é que hoje o conhecimento está mais acessível do que nunca. Livros, podcasts, vídeos e cursos gratuitos oferecem as ferramentas necessárias para mudar completamente a maneira como você gerencia seus recursos. Você não precisa de um diploma universitário em finanças para assumir o controle de suas finanças. O que você precisa é de disciplina para dedicar tempo ao aprendizado. Warren Buffett é o melhor exemplo desse hábito. Ele passa aproximadamente 80% do seu dia lendo. E ele não faz isso para acumular dados inúteis, mas porque entende que sua mente é seu bem mais valioso. Cada página lhe dá novas perspectivas, fortalece sua capacidade de tomar melhores decisões e lhe dá clareza diante da incerteza. Agora, vamos colocar isso em prática. Suponhamos que, graças a um livro ou curso gratuito, você aprenda uma única estratégia que lhe permita economizar $100 por mês em despesas desnecessárias. Em um ano, esse conhecimento já terá gerado um lucro de R$1.200. E se você investir essa economia com um retorno anual de 8%, em 20 anos ela ultrapassará R$50 mil. Tudo por causa de uma ideia aprendida em um livro de $10 ou em um vídeo online gratuito. O dinheiro que você ganha é limitado pelo seu trabalho, mas o conhecimento que você acumula não tem limite. Cada novo conceito financeiro que você aprende pode se traduzir em economia, investimentos ou uma nova fonte de renda. Portanto, quem dedica tempo à educação financeira está, de fato, investindo em sua liberdade. Pense em décadas, não em dias. A pobreza se alimenta do imediatismo. A mentalidade de escassez busca gratificação instantânea. Gaste hoje, aproveite hoje, independentemente das consequências de amanhã. A riqueza silenciosa, por outro lado, floresce a longo prazo, na visão paciente de quem sabe que cada pequeno sacrifício hoje se multiplica em benefícios amanhã. Vejamos um exemplo concreto. Uma pessoa que ganha um salário mínimo decide investir $100 por mês em um fundo com retorno médio anual de 8% e acumulará mais de $300 mil após 40 anos. Este é o poder dos juros compostos em ação ao longo de décadas. Não é fácil porque exige perseverança. Não é rápido porque leva tempo. Mas é real e qualquer pessoa com paciência pode alcançá-lo. O problema surge quando vivemos com uma mentalidade de curto prazo. Queremos dobrar nosso dinheiro em semanas, cair em investimentos milagrosos que acabam sendo golpes, ou abandonar o hábito de poupar porque os resultados iniciais parecem pequenos. Mas a verdadeira liberdade financeira não vem como um golpe de sorte. Ela é construída como uma árvore. É plantada hoje, regada amanhã e protegida por anos até produzir sombra e frutos abundantes. Warren Buffett repete isso constantemente. Alguém se senta na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Essa frase captura a essência do pensamento de longo prazo. A vida financeira não é uma corrida de velocidade, é uma maratona onde o vencedor é aquele que sabe perseverar e se manter firme. Se você conseguir mudar sua perspectiva de pensar em o que posso ter hoje, para se concentrar em o que estou construindo para daqui a 10, 20 ou 30 anos, você terá dado um dos passos mais poderosos em direção à verdadeira liberdade. Cada dólar investido hoje é uma semente que seu eu futuro apreciará. Para reforçar essa mentalidade de abundância, escreva nos comentários: eu sou próspero e atraio riqueza. Porque cada palavra que você diz molda sua mente e abre caminho para oportunidades que antes pareciam invisíveis. Viver abaixo do que você ganha. O mundo de hoje nos bombardeia com uma mensagem constante: consuma mais, compre mais, tenha uma aparência melhor. Anúncios, mídias sociais e até mesmo conversas cotidianas nos impulsionam para um estilo de vida em que o sucesso é medido em objetos, não em liberdade. No entanto, a verdadeira riqueza não está em possuir mais, mas em precisar de menos. Viver abaixo do que você ganha não é se resignar a uma vida limitada, é criar espaço para sua independência. Cada dólar que você escolhe não gastar é um dólar que pode ser investido, um soldado financeiro trabalhando para você em vez de contra você.
A ironia é que muitas pessoas acreditam que gastar mais lhes dá status, quando na realidade isso as acorrenta a empregos e dívidas que as roubam de tempo e paz. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, mora na mesma casa que comprou em 1958 por $31.500. Não porque não pudesse comprar mansões, mas porque entende que a liberdade reside na simplicidade. A citação dele resume perfeitamente: se você compra coisas de que não precisa, logo terá que vender coisas de que precisa. Esse é o custo oculto do consumismo, comprometer seu futuro para alimentar um presente vazio. Vamos colocar isso em números. Imagine que você reduz suas despesas desnecessárias em $300 por mês e decide investi-las em um fundo de índice a 8% ao ano. Em 20 anos, essa simples decisão valeria mais de $170 mil. Isso significa que alguns jantares fora por mês ou abrir mão de modismos podem se traduzir na possibilidade de comprar uma casa à vista ou se aposentar mais cedo. Viver abaixo de suas posses não é falta de ambição, é a maior demonstração de inteligência financeira. Porque enquanto outros buscam as aparências, você está construindo uma riqueza sólida, invisível aos olhos do mundo, mas poderosa para o seu futuro. A mentalidade do construtor. Quando falamos de riqueza, frequentemente pensamos em grandes salários ou heranças milionárias. Mas a realidade é que o salário, por si só, não define seu destino financeiro. O que realmente faz a diferença é como você o usa, como o multiplica e como o transforma em uma ferramenta de construção. Pense no seu dinheiro como tijolos e argamassa. Cada nota que passa por suas mãos é um tijolo que você pode gastar em um telhado frágil que mal o cobre hoje, ou pode colocá-lo na fundação de uma fortaleza que protegerá seu futuro. Essa escolha se repete todos os meses, todos os anos, ao longo da sua vida. E a soma dessas decisões é o que determina se você será escravo do dinheiro ou seu mestre. O salário mínimo pode parecer pequeno, mas mesmo com essa base, você pode começar a construir. Se uma pessoa alocar apenas $50 por mês para um plano de investimento com juros compostos de 8% ao ano, em 30 anos acumulará mais de $75 mil. Não é o tamanho do seu salário, é o tamanho da sua mentalidade. Um construtor entende que não se trata do que ganha hoje, mas da visão que projeta para o amanhã. A mentalidade de um construtor também exige paciência. Nenhuma catedral foi construída em um dia. Foram necessários anos de esforço colocando pedra sobre pedra, mesmo quando o resultado final não era visível. Esta é a sua jornada financeira. Haverá momentos em que você não notará grandes mudanças, mas cada contribuição é uma pedra que fortalece sua estrutura. A diferença entre aqueles que alcançam a liberdade e aqueles que permanecem presos está nessa mentalidade. Enquanto alguns enxergam limites, outros enxergam oportunidades. Enquanto alguns gastam com o efêmero, os construtores investem no duradouro. E, no final, o muro que você construir hoje será o refúgio do seu futuro. Para consolidar essa visão, escreva nos comentários: nada me impede, tudo me impulsiona. Porque o construtor não desiste diante dos obstáculos, ele os usa como blocos adicionais em seu caminho para a liberdade. Imagine isso: 10 anos se passam. Você acorda sem alarme, sem dívidas, com paz de espírito. Sua conta bancária reflete não apenas seu esforço, mas também sua disciplina. O salário mínimo, que antes parecia uma corrente, tornou-se a base da sua liberdade. Você não precisa de sorte, heranças ou milagres. Você precisa de estratégia, paciência e determinação para agir hoje. Lembre-se, a liberdade financeira começa na sua mente e depois se reflete na sua vida. Se esta mensagem ressoou com você, não é coincidência, é porque você está pronto para o próximo passo. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada. A próxima lição pode ser aquela que mudará seu destino.